Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Saudações a todos. Jesus disse: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Que ao ouvirmos o que Deus diz nas Escrituras Sagradas, nesse momento de culto, o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para crermos no que Deus diz. E assim possamos viver na comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, neste mundo e na eternidade. Amém. Na liturgia da Igreja Cristã, uma das partes do culto público corporativo é a confissão de pecados. Nós lemos nas Escrituras Sagradas, em 1 João, capítulo 1, versículos 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, podemos confiar que Ele nos perdoa e nos purifica de todo erro. E é perfeitamente correto Deus fazer isto por nós, porque Cristo morreu para levar os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados a Deus com a confissão preparada pelo integrante da comissão de culto, da comissão de altar, Varley Herbert. Misericordioso, eterno Deus, eu te confesso que por natureza sou pecador perante os teus olhos. Não respeitei os teus limites nos meus pensamentos, no uso das minhas palavras e nas minhas ações. Além disso, pequei por omissão. Em virtude disso, sou merecedor da morte temporal e eterna. Por isso, ó Deus, chego à tua presença e suplico que, por amor de Jesus Cristo, lembra-te de mim e não me condenes. Tem misericórdia de mim,
dá-me o teu perdão, consola-me com o teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Nós ainda lemos na carta de 1 João, capítulo 2, meus filhinhos, estou lhes dizendo isto, a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para rogar por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Ele foi quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos trouxe a comunhão com Deus. E Ele é o perdão para os nossos pecados, e não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. Que assim seja. A leitura do dia é do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33 e depois do 39 ao 43, onde lemos na nova tradução da linguagem de hoje. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Olhos perdidos, procurando saídas, procurando respostas, porque de quem busca a verdade, longe da Escritura, o destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, em Cristo dentro do coração, em Cristo dentro do coração. Não perca seu tempo embarcando em viagens, o caminho está perto do chão. É em Cristo que a vida passa a ser mais segura, só nele pode haver salvação. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, em Cristo dentro do coração, em Cristo dentro do coração. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta, só Ele sua cruz traz perdão. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação.
Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta, só Ele sua cruz traz perdão. Que ao ouvirmos a pregação da sua palavra, Deus nos abençoe com conhecimento e sabedoria para a nossa salvação eterna pela fé em Cristo Jesus. Amém. Nós sabemos que decisões, acontecimentos políticos, econômicos, seja em Brasília, Estados Unidos, Europa, Ásia, embora geograficamente distantes, atingem e dizem respeito a cada um de nós. Cotações de moedas, bolsas de valores, preço do petróleo, declarações de guerra, quando surge uma nova epidemia e a decisão é esconder ou protelar a verdade, impedindo assim que se tome as medidas preventivas em tempo. Isso, embora distante geograficamente de nós, também nos diz respeito. Nesta semana, principalmente na Sexta-feira Santa, a Igreja Cristã lembra a morte de Cristo na cruz. Um acontecimento distante geograficamente e no tempo, mas o que aconteceu naquele dia é de importância crucial para todos os que viveram, vivem e hão de viver na face da terra. O relato do evangelista Lucas nos leva a uma insignificante colina perto dos muros de Jerusalém. A insignificante colina, por causa de sua forma, foi denominada de lugar de caveira. Se tornou-se naquele dia o ponto central de toda a história do mundo. Lá se vêem 3 cruzes, em cada uma delas um homem de carne e osso. Eles sofrem tormentos incríveis, indescritíveis. O sofrimento de Jesus na cruz sempre chamou a atenção. Quando se fala ou representa a paixão e morte de Jesus, por exemplo, a ênfase maior é dada aos sofrimentos em si, e não ao que de fato aconteceu na cruz. O fato da morte de Cristo na cruz é bem conhecido, mas o seu significado não. Por natureza, nós seres humanos somos movidos por uma curiosidade mórbida, que impele, por exemplo, uma multidão para ver um acidente ou corpos destroçados, ou ainda assistir passivamente milhares de mortes em guerras e epidemias. Sem essa curiosidade mórbida, quero convidá-los a irem ao Calvário neste momento, para parar e pensar a respeito do significado do que aconteceu naquelas 3 cruzes. Na primeira vez que os homens se encontraram diante da cruz de Cristo, houve toda sorte de reações diante do Jesus crucificado. A multidão ficou parada e olhando, bateu no peito e se retirou. A autoridade e os soldados zombavam e escarneciam. Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Queremos destacar a atitude dos 2 malfeitores, que representam e dividem toda a humanidade em 2 grupos, os da esquerda e da direita de Cristo. 2 malfeitores gritam, praguejam, acusam a Deus e a todos os homens. No meio está alguém que não fala, nenhum gesto, nenhuma acusação. E nesses 2 malfeitores estão representados todos os seres humanos. Diz Lucas, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo:
Não és tu o Cristo, o Messias? Então salva-te a ti mesmo e a nós também. Este representa a incredulidade do mundo. Então você não é Cristo, não é Deus, não é todo-poderoso, não é o Senhor do universo. Não é de você que disseram que transformou água em vinho, curou cegos, aleijados e leprosos, expulsou demônios, mandou os ventos pararem, ressuscitou mortos? Pois dê um passe de mágica, salte da cruz, salva-me. Para este malfeitor, como para inúmeros outros, a cruz representava um obstáculo. Como constatou o apóstolo Paulo aos Coríntios, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Não esperava receber socorro de um homem que estava morrendo. Ele próprio não poderia se humilhar em buscar perdão com uma pessoa que estava numa situação desesperadora igual à sua. Não podia entender o método de Deus para recuperar o homem perdido, salvá-lo do pecado e da condenação eterna ao inferno, por meio da morte do seu Filho. Não és tu o Cristo? Então salva-te a ti mesmo e a nós também. Na visão desse malfeitor, se Jesus é Deus, por que não pode acabar logo com o mal no mundo? Ele desconhecia ou não deu atenção ao que o profeta Isaías, por exemplo, escreveu. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos, as minhas ações estão muito acima dos seus. Deus assegura que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem, para o final feliz daqueles que nele confiam. Esse malfeitor representa a incredulidade, a falta de fé. E o ponto fundamental é que ele não reconheceu a sua culpa. Ele não reconheceu que a situação em que se encontrava era fruto do pecado e não falta de apoio da parte de Deus. O obstinado criminoso que estava do lado esquerdo de Cristo era um condenado, não porque ele houvesse cometido um pecado imperdoável, mas por causa de sua malícia e de sua recusa em aceitar a misericórdia que lhe é oferecida. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diz Lucas: o outro, no entanto, respondeu, repreendendo-o e dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele, Jesus, não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Aí Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Esta é uma outra atitude possível diante de Jesus pendurado na cruz. É a decisão que o malfeitor da direita tomou. Ele vê aquele seu companheiro da cruz do centro, do meio, e sabe que ali alguma coisa não está certa,
que aquele é inocente, que não foi pecado seu que o levou àquele lugar. E diante disso, diante de Jesus crucificado, vê claramente a sua situação. Eu estou aqui por minha culpa, porque mereço. Não há o que reclamar. Não há que pôr a culpa em outro. Sou culpado. Mas ele não fez mal algum. Por que está aqui então? O que quer dizer tudo isso? Será que há algo maior por trás desse sofredor? Será verdade que ele falou de si próprio? Talvez ele possa ajudar-me então. Jesus, lembra de mim. De todos aqueles personagens, ele é o único que recebe a resposta. Hoje estarás comigo no paraíso. De acordo com as evidências, o ladrão arrependido não era de maneira nenhuma mais merecedor do que aquele que morreu na incredulidade. Até onde nós podemos ver, ele tinha o mesmo passado sórdido, era culpado dos mesmos crimes. Ainda assim, ele encontrou paz e perdão na hora da morte. Por meio de misteriosa e misericordiosa intervenção de Deus, ele cessou de escarnecer a figura da cruz do centro. Certamente também porque ficou impressionado com a oração que Jesus ofereceu em favor dos seus inimigos. Impressionado pela impressionante paciência de Cristo, gradativamente foi constrangido ao arrependimento, à mudança de mentalidade e à fé salvadora no Cristo crucificado. E virando-se para repreender o seu antigo companheiro de crimes, ele disse: acaso não temes a Deus estando sob igual sentença? Tu estás morrendo também, homem. Nós o merecemos, mas este homem nenhum mal fez. Confrontado com a morte iminente e consequente ajustes de conta com seu Criador, o santo e justo Deus, o malfeitor lança um olhar esperançoso para a única pessoa que poderia impedir a sua condenação eterna. Jesus, lembre de mim. Com as mãos vazias, sem um passado de boas obras para relacionar, apoiando-se completamente na graça de Deus, ele foi instantaneamente assegurado do divino perdão e do presente da vida eterna. Assim, a cruz central de Cristo dividiu os dois homens da mesma maneira como divide toda a humanidade. Com nosso orgulho e egoísmo, achamos difícil nos colocarmos na posição dos malfeitores moribundos. Mas, na análise final, não estamos em melhor situação do que eles estavam aos olhos de Deus. Nós talvez não merecemos morrer sob o veredito de leis criminalísticas humanas, mas aos olhos do santo e justo Deus, todos nós pecamos, somos considerados malfeitores. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Aos olhos do santo e justo Deus, somos todos malfeitores. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos, diz Tiago, o apóstolo Tiago. As criaturas, tentadas pelas promessas do diabo, de se tornarem iguais a Deus, lá no paraíso, que Deus havia criado, usaram mal sua liberdade e pecaram. E assim todos ficaram sujeitos à morte
e a condenação eterna. Por isso, todos, por serem pecadores, são trazidos diante da cruz de Cristo Santo. Ninguém pode escapar. E diante da cruz de Cristo, nós zombamos dele ou aceitamos, ou morremos na incredulidade, ou abraçamos o amor de Deus revelado em Cristo. Como somos, afinal, hoje trazidos diante da cruz de Cristo? Quando ouvimos ou lemos a respeito do significado da morte de Cristo na cruz. E a Bíblia Sagrada nos fala desse significado do começo ao fim. Por exemplo, no profeta Isaías, capítulo 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Ele foi rejeitado e desprezado por todos e suportou dores e sofrimentos sem fim. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Pois ele deu a sua vida, a sua própria vida, e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo fala como agora todos podem se beneficiar do que Cristo conquistou na cruz. Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente de Abraão, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. E o apóstolo finaliza: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia mais, dia menos, se Cristo não voltar antes, também teremos a morte diante de nós. Mas precisamos decidir enquanto há vida. E quem já decidiu, precisa perseverar até o fim. Em gratidão pelo presente do perdão e vida eterna, enquanto o fim não chega, se ocupar em servir ao próximo em suas necessidades e, principalmente, testemunhar o significado da morte de Cristo na cruz para a salvação eterna de todos, que é a maior demonstração de amor para com a necessidade do nosso próximo. Que pela graça e misericórdia de Deus, eu e você possamos sempre olhar para Cristo na cruz, como o malfeitor da direita olhou. E assim, quando a nossa vida terminar neste mundo, Jesus esteja do nosso lado para dizer o que disse ao malfeitor que nele confiou: hoje você estará comigo no paraíso. A partir de hoje, você estará comigo no céu, onde Deus está e onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Amém. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchada, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus,
consolação. A oração para esse momento de culto foi preparada pela irmã Adriana Vença. Vamos orar. Amado e eterno Deus, viemos a Ti de maneira muito especial te louvar, agradecer e pedir. Senhor, somente Tu tens o controle sobre tudo o que acontece no mundo, em todos os lugares, em todas as nações, nas famílias e com cada um de nós. Obrigado pela bênção e o dom da vida. Obrigado por estarmos seguros em nossos lares. Obrigado por nos conceder a abundância de médicos, enfermeiros, técnicos e todos os demais profissionais necessários para passar pelas provações às quais estamos sujeitos neste mundo. Sim, Senhor amado, estamos passando por verdadeira calamidade de doenças e mortes em massa, com muitas famílias em todas as nações chorando a morte de seus queridos. Sabemos pela Tua santa palavra na Bíblia que passaríamos por todo tipo de dor e pestilência como sinais evidentes da proximidade da vinda do Teu Filho Jesus Cristo ao mundo para estabelecer novos céus e nova terra. Mas te pedimos, Senhor, envia o Espírito Santo, o Consolador, alivia as nossas tristezas, as nossas dores mentais e físicas, tenha piedade dos enfermos nos hospitais e todos nós que estamos isolados em casa, pelo bem maior da população. Senhor, estamos em confinamento em nossos lares, nesse país, para podermos tentar auxiliar as autoridades de nosso Brasil a controlarem a pandemia pela qual estamos passando. Dá-nos discernimento, amor incondicional ao próximo e não nos deixa faltar o necessário para podermos sair da crise, se assim for para a Tua honra e glória. Obrigado por podermos lembrar e vivenciar mais um período da Quaresma, que para nós cristãos é o grande conforto em nossos corações, pois lembramos que Jesus veio para pagar toda a nossa culpa de todos os nossos pecados, sofrer e morrer por nós na cruz do Calvário. Sim, Senhor, Tu deste Teu Filho amado para nos salvar, para ser refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pois Ele venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia em honra e glória e prometeu não nos abandonar em tempos de angústia e dor. Bondoso Deus, que com Teu Santo Espírito possas transformar nossos dias de confinamento em dias de reflexão, para ter mais amor ao próximo, orar pelos enfermos e enlutados, ler a Tua palavra e ter a certeza que somente em Ti temos a paz e a certeza da vida eterna com Cristo, assim como todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e nele creem. Ouve, Senhor, com amor nossa humilde oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Não importa
pecador seja a paixão.